O mistério das palavras de Jesus. Há certas palavras de Jesus que parecem simples, mas quanto mais a gente medita nelas, mais profundas se tornam. E uma delas para mim sempre foi essa: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E eu fiquei pensando, o que ele quis dizer exatamente com isso? Será que é só sobre as crianças? Ou será que Jesus estava apontando para algo que vai muito além da idade, algo que fala sobre o coração, sobre a forma como a gente se aproxima de Deus? Hoje, eu quero refletir contigo sobre isso e tentar entender, juntos, o que realmente significa ser um pequenino no reino dos céus. E se essa mensagem também desperta algo dentro de você, já deixa o like, compartilha com quem também busca compreender as palavras de Jesus e se inscreve no canal. Aqui, seguimos juntos, sempre pedindo: Senhor, mostra para mim o caminho. O contexto das palavras de Jesus. Essa cena está registrada em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Alguns pais estavam levando seus filhos até Jesus para que ele os abençoasse. Mas os discípulos, talvez achando que estavam ajudando, tentaram afastar as crianças. Afinal, Jesus estava cercado de multidões, curando, ensinando, resolvendo questões importantes. Mas ele interrompe tudo. Olha para os discípulos e com firmeza e ternura diz: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque o reino dos céus é dos que são como eles. Na cultura judaica da época, uma criança não tinha posição social, nem voz, nem poder. Era totalmente dependente dos pais para comer, se vestir, sobreviver, e é exatamente isso que Jesus quer destacar. Enquanto o mundo exalta os grandes, Jesus exalta os pequenos. Enquanto o mundo valoriza quem manda, Jesus honra quem confia. Enquanto o mundo busca quem tem, Jesus se aproxima de quem é. O reino de Deus, diferente de qualquer reino humano, não se conquista, ele se recebe. E para receber algo, é preciso abrir as mãos. É preciso confiar. É preciso ser como uma criança diante do Pai. É como se Jesus dissesse: vocês só entrarão no reino quando pararem de tentar conquistá-lo e começarem a aceitá-lo. E aceitar o reino é aceitar o amor de Deus com a confiança de uma criança que se joga nos braços do Pai, sem medo. O significado espiritual dos pequeninos. Quando Jesus diz que o reino pertence aos pequeninos, ele está revelando uma verdade espiritual poderosa. Só quem reconhece a própria pequenez é capaz de receber a grandeza de Deus. A criança confia sem cálculo. Ela acredita porque ama, e ama porque confia. Ela não duvida se o Pai vai cuidar, ela simplesmente sabe que vai. E é assim que Jesus quer que sejamos diante de Deus: simples, confiantes, desarmados. Ser pequeno não é ser fraco. Ser pequeno é entender que a força verdadeira vem do alto. É viver sem aquela necessidade constante de provar algo, de estar certo o tempo todo, de ser o dono da razão. É aceitar que dependemos da graça, e é justamente aí que mora a liberdade do Evangelho. Quando reconhecemos que somos pequenos, deixamos espaço para Deus agir. Quando nos esvaziamos do orgulho, Ele preenche o coração com paz. E quando paramos de disputar grandeza, finalmente encontramos descanso. Jesus não estava apenas ensinando uma lição moral sobre humildade. Ele estava descrevendo o tipo de coração que é capaz de perceber o reino, aquele que não tenta controlar a fé, mas que se deixa conduzir por ela. O apóstolo Tiago escreveu: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E essa é a essência do que Jesus quis dizer. A graça só entra onde há espaço. E o espaço só existe em corações que não estão cheios de si mesmos. Ser pequenino é estar sempre aprendendo, é aceitar correção, é não deixar que a fé se torne orgulho, é entender que ser de Deus não é uma medalha, é um caminho diário de dependência. Como viver essa pequenez nos dias de hoje? Viver como um pequenino nos tempos atuais é um desafio. O mundo nos ensina a ser o centro, a buscar visibilidade, a acumular títulos, a ser o maior. Mas Jesus propõe um caminho na contramão. Quem quiser ser o maior entre vocês, seja o servo de todos. Ser pequeno hoje é resistir ao impulso de se exaltar. É ter um coração humilde mesmo quando o mundo grita por ego. É ser capaz de pedir perdão, de ouvir sem interromper,
de servir sem esperar aplauso. É viver a fé sem transformar a espiritualidade em vaidade, sem precisar provar o quanto se ora, o quanto se sabe, o quanto se é espiritual. Porque o verdadeiro encontro com Deus não precisa de plateia. Ele acontece no secreto, na entrega, na simplicidade. Ser pequeno é também ser ensinável. Uma criança aprende porque ainda não acha que sabe tudo. E talvez por isso Jesus tenha dito: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A conversão que Jesus propõe é, antes de tudo, uma volta à simplicidade. É deixar de complicar o que é simples. É permitir que o coração volte a se encantar com as pequenas manifestações de Deus. Um pôr do sol, um abraço, uma resposta inesperada à oração. E para viver isso, é preciso coragem. Porque o orgulho espiritual é uma das maiores barreiras que temos. Ele nos faz querer controlar até a fé, entender antes de confiar, duvidar antes de se entregar. Mas o coração pequeno simplesmente diz: Senhor, eu não sei tudo, mas confio em Ti. Ser pequeno é andar pela fé, e não pela necessidade de explicações. É obedecer mesmo quando não entende completamente. É continuar amando mesmo quando dói. É perdoar mesmo sem retorno. É seguir crendo, mesmo quando o mundo diz que não faz sentido. E é nesse tipo de fé pura, dependente e confiante que o reino começa a se manifestar dentro da gente. O reino deixa de ser uma promessa distante e passa a ser uma presença viva, uma realidade que começa agora, em cada gesto simples de amor, de perdão e de humildade. O chamado à simplicidade da fé. Talvez o que Jesus quis dizer no fundo é que o reino dos céus pertence aos corações que cabem nos braços do Pai. Corações que não têm vergonha de depender, de pedir, de amar. Corações que não se cansam de recomeçar, porque sabem que a graça é nova a cada manhã. O reino não é dos que sabem tudo, mas dos que confiam. Não é dos que se impõem, mas dos que se ajoelham. Não é dos que acumulam méritos, mas dos que se entregam à misericórdia. Ser pequeno, na lógica do reino, é ser livre. Livre do orgulho, da ansiedade por controle, da vaidade de ser grande. É descansar sabendo que o amor de Deus é suficiente. Então talvez hoje, Jesus esteja te chamando para isso, para deixar o peso da autossuficiência, para abrir mão da necessidade de entender tudo e voltar a ser como uma criança diante de Deus. Voltar a confiar, voltar a se encantar, voltar a depender. Porque o reino não está nas alturas inalcançáveis, mas nas pequenas atitudes de quem ama e confia. Se essa palavra falou contigo, compartilha com alguém que também busca viver uma fé mais leve e verdadeira. E deixa aqui nos comentários o que significa para você ser um pequenino no reino dos céus. E não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, porque juntos seguimos aprendendo, refletindo e pedindo. Senhor, mostra para mim o caminho.